bateria. 2 Timóteo, dando continuidade, semana passada, paramos aí na segunda parte do tripé, 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos eu vou ler de novo aqui a partir do verso 6. Para a gente dar continuidade aqui ao estudo dessa noite. Diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo do sofrimento a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes, com fé e com amor, que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em nós. E nós estamos falando aí acerca dessa certeza da salvação que nós devemos ter, né? À luz do livro de John Stott, Firmeza na Fé. E na semana passada nós afirmamos que nós não podemos ter dúvida, né, irmãos, de algo tão grandioso, tão importante para as nossas vidas, algo que é o mais importante de fato, de verdade para as nossas vidas, que é a nossa salvação em Cristo. Nós não podemos ter dúvida. Não podemos titubear quando formos questionados se temos certeza da nossa salvação. E afirmamos que, né, que essa certeza não é prepotência nem arrogância da nossa parte, né? E pelo contrário, nós assim cremos porque a palavra de Deus assim nos ensina. E se Deus assim afirmou, nós obviamente cremos e defendemos, né, essa maravilhosa doutrina aí da salvação, sobretudo a nossa convicção, que ela se faz presente nas nossas vidas. Nós falamos aí acerca desse bom depósito, né, que traz a ideia de algo valioso, algo confiado aos cuidados de alguém, né, e aí pode ser aplicado ao uso do conhecimento correto da pura doutrina do Evangelho, né, que nos mantém firme a fim de nós transmitirmos essa verdade a outros. Então, logo, ele está relacionado à fé que nós temos, né, de que somos salvos em Cristo. Esse conhecimento das doutrinas, dentre elas essa que nós estamos tratando hoje, né? E nós falamos também a respeito do verbo habitar ali, que no original traz a ideia de habitar permanentemente, né? Com o fim de influenciar para o bem, de influenciar, traz a ideia do Espírito de Deus habitando em nós, movendo-nos aí para as coisas do alto. A ideia é basicamente essa. E habita de forma, obviamente, neotestamentária, né? Não veterotestamentária. No Antigo Testamento, o Espírito Santo tabernaculava, habitava, descia sobre uma pessoa para uma obra específica, por um tempo específico, e ausentava-se. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e a ideia de derramamento traz a ideia de algo que foi realmente despejado ali, sem o intuito de retornar para
o recipiente, algo que foi derramado. Não tem como, então, esse Espírito que foi derramado sobre nós nos deixar, nos abandonar, deixar aí de nos orientar, deixar de nos mover a uma vida de santidade diante de Deus. Então, afirmamos que a nossa certeza está aí baseada ou descansa sobre um tripé, né, que é a obra consumada de Cristo. Nós falamos sobre ela, né? Então, o termo está consumado, né, está acabado, e também sobre a palavra do Pai, Deus Pai, né? E dentro dessa questão da palavra de Deus Pai, envolve aí algumas promessas. Eu gostaria que a gente estivesse, então, a princípio, falando dessas promessas, né? Que é sabido aí por parte de nós cristãos, né? É que existem grandiosas promessas da parte de Deus para as nossas vidas, né? Deus tem muitas promessas. E em tempos de ansiedade, em tempos de dificuldade, em todo tempo, né? Mas parece-me que intensifica mais essa necessidade quando passamos por um período de ansiedade, né? De indecisão, de solidão. A gente precisa ter em mente essas promessas, ter em mente aí uma porção da palavra de Deus para que nós possamos nestes momentos estar trazendo a nossa memória, com o intuito de trazer alívio para o nosso coração, né? Então a gente precisa observar isso. Pedro falou acerca disso para os crentes, do seu contexto, em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 4, que diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-os da corrupção das paixões que há no mundo. Então, existem muitas promessas da parte de Deus, e o crente precisa conhecer as Escrituras e com o intuito de realmente poder usufruir dessas muito grandes promessas nos momentos necessários. Mas é interessante que a gente tem que observar essas promessas, né? Porque essas promessas, o autor está usando um contexto de palavra de Deus, como parte desse tripé da palavra de Deus aí, a segunda parte, precisa ser usada de forma coerente, tá? De forma coerente. Inclusive, não sei se os irmãos já viram ou conhecem aquelas caixinhas de promessas, já viu? Tem muita gente que gosta daquilo ali, né? Mas aquilo ali não é tão bom como as pessoas afirmam, não. Porque a pessoa acaba ficando mal acostumada, porque ali só tem as promessas de Deus para a vida da pessoa. E, sobretudo, a gente sabe que as promessas de Deus elas são relacionadas a um contexto específico, né? Nem todas as promessas dizem respeito a todos os crentes em todos os tempos. Existem promessas que foram específicas, né? Um grupo específico, um povo específico. E é interessante, por quê? Porque, além de ser retirado desse contexto, e as pessoas se apropriam daquilo como sendo verdade para a vida delas, a gente só encontra só as promessas, as obrigações dos crentes a gente não encontra, não. Né? A gente só encontra aí, a rapaziada fica mal acostumada. São só boas palavras, né? Vamos dizer assim. Não tem uma repreensão, não tem uma exortação, não tem nada. A boca está em pecado, aí ele vai na caixinha de promessa, lá abre e está escrito lá que Deus vai abençoar ele. Ele está em pecado e ele acredita que vai abençoar mesmo, naquela situação que ele está, em pecado. Né? A gente precisa tomar cuidado com essas coisas, obviamente, né? E atentar para isso. E a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com esse negócio de tirar texto de contexto, sabe? Tirar o texto fora do contexto que ele está inserido. Esses dias mesmo nós vivemos uma situação aí delicada. Alguns crentes vieram me perguntar algumas coisas que eu confesso que talvez não devesse nem passar pela cabeça de alguns crentes uma coisa dessa natureza, né? Aquela situação lá dos gafanhotos, que a gente sabe que é natural, né? Lá no país de onde ele veio, Argentina, aquele campo lá, só que aconteceu aí uma circunstância, um processo migratório, né? Desses gafanhotos, dado o frio da região lá, e a questão do clima lá, eles vieram para o lado do Brasil. E as pessoas estavam falando, realmente Deus está furioso com o nosso Brasil e ele está repetindo as pragas do Egito sobre nós. Irmãos, isso é uma afirmação de uma ignorância sem tamanho, sabe?
aquela praga do gafanhoto, não que Deus não possa usar os gafanhotos para o fim que ele quiser, mas aquela praga como estabelecida ali no texto sagrado, aquilo diz respeito ao Egito, irmãos, naquele contexto, foi para aquilo ali, né? Não tem nada a ver, são coisas absurdas. Então, é nesse sentido que a gente está usando algo atual para levarmos a considerar o perigo de nós pegarmos texto e tirarmos eles do contexto e queremos trazer para os nossos dias, quando muitas vezes ele se aplica apenas àquele contexto. Tá? Então, existem promessas, bênçãos, juízos da parte de Deus que diz respeito ali a um ponto específico e cessou. Não tem outra possibilidade, vamos dizer assim. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso. E o autor traz essa ideia, tá? Para a gente poder caminhar confiados nas promessas que Deus tem, de fato, para as nossas vidas, utilizando o texto dentro do seu contexto, não pensando o texto, tirando do contexto e forçando a barra para que ele se aplique a uma questão mundial, né? Aí as pessoas, a pandemia está aí, a palavra de Deus fala de pandemia, e aí eles estão usando isso como se isso fosse, irmãos, assim, algo pontual que determina a volta de Cristo nesses dias. Cristo volta a qualquer momento, nós sabemos. A Bíblia fala de pandemias e uma série de outras coisas. Tivemos 2 guerras mundiais aí. Naquele contexto, muitos crentes, com certeza, garantiram que Cristo estava na iminência de sua volta. Então, a gente precisa tomar a ideia, o conceito no todo, né? E não um evento específico. A gente precisa entender que algumas coisas ainda, de fato, têm que se cumprir, né? Até uma questão de liderança mundial, talvez surja em decorrência até da solução aí para essa pandemia. Pode ser? Pode. A gente não ignora, né? Mas fazer igual alguns estão fazendo, né? O cara mandou um vídeo para mim, ó, vamos lá. Covid, 6 letras. Aí você pega o alfabeto, cada letra tem um número dentro do alfabeto. Aí você soma as letras, dá 66. Com o outro 6, dá 666. Aí Covid, aí relaciona com a besta. Sabe? É uns negócios assim, bem estranhos de se ver e de se ouvir, mas que tem sido propagado aí no meio da igreja com maior tranquilidade, porque as pessoas não querem, de fato, confiar no que a Bíblia estabelece. Prefere aí viver em função de ideias caducas, né? E a gente, então, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então, a gente precisa buscar, certamente, confiados em Deus, que Ele tem, de fato, muitas promessas para as nossas vidas, mas buscar a luz das Escrituras Sagradas. Quais são elas? Quais são as promessas de Deus para o seu povo? Dentre essas, quais se aplicam a mim? Né? Muitas foram se respeito só a Israel e coisas dessa natureza. Então, é interessante, porque aí ele vai falar a respeito de promessas, e dentre as promessas, há uma, de que Deus haveria de nos sustentar, de nos fortalecer. E aí, dentro dessa questão de revestimento, de força para suportarmos as dificuldades do dia a dia, ele relacionou aqui 2 questões que são importantes também, que às vezes a gente nem atenta para elas, né? Que é a questão dos sacramentos. E ele fala que Deus estabeleceu essas coisas porque ele conhecia a nossa fragilidade, né? E aí ele vai falar, Deus não nos deu aí promessas do evangelho de forma despida, né? Ou seja, veio de forma vestida. Ele quer dizer o seguinte, muitas das promessas estão relacionadas aí a sinais, né? E dentre esses sinais que ele estabelece como promessa de Deus nos fortalecendo e nos fazendo aí perseverar, ele colocou a questão dos sacramentos, né? E a gente sabe que é bem verdade que o sacramento, obviamente, implica aí, né, de um sinal externo, né, invisível, de uma graça, né, invisível. Então, é um sinal visível de uma graça invisível. Então, tanto o sacramento da ceia quanto do batismo aponta para algo grandioso, que, de fato, nós utilizamos, e a palavra de Deus propõe isso para nós, como um meio de graça para o nosso fortalecimento espiritual. Então, são aí sinais, né? É um sinal visível de uma graça invisível, né? E Agostinho tinha um conceito a respeito de sacramento. Ele dizia que sacramentos são palavras visíveis.
promessas dramatizadas. Está falando do ato da ceia e do batismo, uma dramatização, ele traz nesses termos, né? E ele vai falar, é interessante porque nós, seres humanos, também utilizamos aí de sinais para transmitir, né, algumas questões, né? Nossa vida diária aí, ele fala a respeito deles, né? Ele vai falar, por exemplo, do aperto de mão, né? E, geralmente ele está relacionado à questão do afeto, da amizade, né? Quando queremos expressar amor, sobretudo os cônjuges, a gente dá um beijo, né? Muitas vezes aí a saudação, né? Você vê no meio militar uma saudação como gesto de lealdade àquele que é superior hierarquicamente. Então a gente observa que de fato esses sinais eles transmitem uma realidade, né? E aí então ele vai tratar nesses termos e vai mostrar aí que tanto o sacramento do batismo quanto da ceia eles apontam para essa graça maravilhosa da promessa de Deus nos revestindo de poder. E a gente sabe que a ceia, obviamente, a gente tem um contato com ela mensalmente, não agora nesse contexto, mas geralmente o é mensalmente. E o batismo? Como que o batismo pode nos fortalecer? Já que nós somos batizados uma única vez, né? Alguém poderia perguntar. E é muito interessante isso, né? E o autor vai até trazer essa questão, ele vai falar em um dos problemas do batismo é a banalização do batismo, né? E muitas vezes a banalização começa com a forma. E aí a gente vai brigar teologicamente, doutrinariamente, qual é a forma correta de batismo. E ele até diz, né, que os quadros mais antigos acerca do batismo de Cristo que foram pintados, encontra-se Jesus no meio do lago com João Batista, pegando a água com as mãos e jogando sobre Jesus, né? E aí ele fala, como seria bom se nós entendêssemos a implicação disso, né? Que não é a quantidade de água, de fato. E, às vezes, até essa questão nos revestimento como um canal de bênçãos, muitas vezes se tornam aí entre nós um canal de divisão, né? Entre nós, infelizmente. Mas ele quer trazer a ideia de que nada tem a ver com a quantidade de água, de fato um símbolo de uma graça invisível. Ali é o lavar regenerador do Santo Espírito de Deus, que, em tese, né, se tivesse uma aplicação literal, deveríamos ser batizados no sangue, né? Porque é o sangue de Cristo que nos purifica aí de todo pecado. E isso é muito interessante, irmãos, a gente pensar nessas coisas. É muito gostoso a gente estudar a palavra de Deus com uma orientação com homens desse calibre, que tem essa mente, esse conhecimento, né? E pode nos passar essa segurança, essa firmeza aí acerca dessas coisas. Então, o batismo, irmãos, ele é usado como esse instrumento de revestimento, não somente no ato do nosso, mas todas as vezes que nós presenteamos uma cerimônia de batismo. A primeira coisa que a gente faz, quando a gente está diante de uma pessoa que está sendo batizada ali, a gente, obviamente, está se tratando dos adultos, ou um jovem que faz a profissão de fé, quando foi batizado na infância, o que a gente vê, ou a gente relembra, são as nossas promessas, sabe? As promessas que nós fizemos diante de Deus. E aí nós temos ali, automaticamente, quase que uma renovação dos votos. E das promessas de Deus também sobre aquele que está afirmando ali com ele um compromisso. Então é interessante a gente observar essa questão. E a questão da ceia, aí a gente observa que é mensalmente esse comer do pão e beber do cálice, fazendo aí alusão ao corpo e ao sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi entregue por nós no Calvário. E o terceiro tripé que ele traz aí para nós, irmãos, é a questão do testemunho do Espírito Santo. Né? Nós vimos aí a questão de Cristo consumando a sua obra, da palavra de Deus, e dentre as coisas que a palavra de Deus traz para nós, essas promessas que ele tem para as nossas vidas, e também o testemunho do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Esse é o tripé que, na verdade, nós descansamos sobre ele, para poder, em alto e bom som, testificar que, de fato, nós temos convicção da nossa salvação. Nós não temos dúvida, nós não titubeamos quanto a isso. Temos convicção. Não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Isso, para nós, é mais do que suficiente. Nós descansamos nessa certeza. Cristo
pagou um alto preço por nós para que nós um dia estejamos diante dele. E ninguém pode mudar essa verdade. Ninguém pode mudar isso. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é confortador. Mas isso também lança sobre nós uma grande responsabilidade. Porque quando a palavra de Deus estabelece que nós fomos salvos em Cristo, a mesma palavra de Deus também estabelece que nós vivemos em Cristo. É o que o apóstolo Paulo vai ensinar para Timóteo na primeira e na segunda epístola. Essa questão de viver em Cristo, sabe? A gente precisa compreender isso, porque a gente precisa externar essa verdade. E nós encontramos, então, aí na pessoa do Espírito Santo, condições. Ele nos dá reais condições para que possamos externar essa ideia de que, de fato, estamos em Cristo. Irmãos, isso é muito complexo, isso é muito sério. E gostaria que os irmãos entendessem uma coisa. Isso é muito mais do que parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga. Eu conheço muita gente e não quer nada com Jesus. Não é deixar de roubar ou matar. Eu conheço gente que matou e roubou, foi parar na cadeia e nunca mais matou e roubou. Porque não quer ir preso mais, mas não quer nada com Jesus. Isso não tem nada a ver em tratar bem a minha esposa, seu esposo, seus filhos. Eu conheço muita gente que não é crente, que quer nada com Deus e que é um exemplo de marido, um exemplo de esposa. Os filhos são bons filhos. Vocês estão vendo que o negócio é muito mais complexo, vai além disso tudo. Estava conversando com o presbítero Sidney ontem ou hoje, porque ele esteve aqui ontem, hoje, eu acho que foi ontem. E ele falou a respeito do testemunho de um homem, e ele falou assim, que o homem disse o seguinte, que ele era dizimista, sabe? Dizimista fiel. Mas que ainda lhe faltava fidelidade. Você vê, né? Então, às vezes, a gente se apoia em algum aspecto da nossa vida que a gente julga ser fiel e descansa nisso. Quando, na verdade, a palavra do Senhor, o próprio Deus, nos chama para o sermos num todo. É um conjunto da obra, sabe? Em momento nenhum nós estamos falando de perfeição, porque ninguém é perfeito. Mas estamos falando, de fato, viver para Cristo, viver para a glória de Deus, que vai além dessas questões aí sociais, que são importantes, obviamente. Passam por elas também, mas não se aplica somente a elas. Isso vai além, se extrapola. É muito sério esse negócio de servir ao Senhor, né? Se a nossa certeza cristã se baseia principalmente na obra consumada do Filho, que morreu pelos nossos pecados, e na palavra de Deus, que prometeu a salvação àqueles que confiarem no Cristo crucificado, aí o seu terceiro fundamento é o testemunho, tanto interior quanto exterior do Deus Espírito ou do Espírito Santo. Né? É um testemunho, ele coloca interior e exterior. Né? Então, considerando aqui, então, a primeira questão desse testemunho interior, né? Nós já falamos anteriormente que é sábio, né? Não é sábio por parte de uma pessoa confiar nos seus sentimentos, porque os nossos sentimentos nos traem, né? Eles são frutos, muitas vezes, de um coração enganoso, né? A gente sabe. Então, não devemos pautar nossa fé em sentimentos. Eles oscilam. A gente falou sobre isso na semana passada. Por serem exatamente flutuantes, a gente não deve basear os nossos relacionamentos com Deus, a nossa fé neles, né? Que eles não são aí indicadores confiáveis do nosso estado espiritual ou de espiritualidade, né? Mas a gente sabe também que os sentimentos, contudo, têm aí o seu lugar nessa caminhada, nessa segurança cristã, né? Não são os abalos, né, caprichosos de uma emoção rasa, mas crescente e estável, de uma convicção cada vez mais profunda. Isso envolve sentimento também, né? Essa profundidade que a gente deve ter aí no que diz respeito aí à nossa estabilidade espiritual, né? E a palavra de Deus, ela fala a respeito disso. Quando o Espírito de Deus habita em nós, ele trabalha no nosso coração, ele trabalha nas nossas vidas, e isso envolve um pouco também a questão de sentimento, né? O autor não anula a ideia de sentimento, ele leva-nos a considerar que eles não devem ser a base do nosso termômetro,
Eles não podem ser o termômetro nosso, porque hoje a gente está bem, amanhã está mal. Então, isso pode levar-nos aí a fazer uma confusão de porque estamos mal emocionalmente, achamos que estamos mal espiritualmente também. Não é. Às vezes você está mal aí emocionalmente por N possibilidades, mas espiritualmente você está bem diante de Deus. É uma questão humana, física. É possível? É possível, né? Então, ele vai falar a respeito disso, que às vezes nós super enfatizamos aí, né, algumas questões emocionais. A gente precisa compreender essas questões melhor para que a gente possa caminhar em paz diante de Deus, nessa certeza de que fomos salvos, estamos salvos e seremos salvos, é o já ainda não. E tudo isso pelo que Cristo fez, não pelo que nós somos, não pelo que nós sentimos, né? Tem que tomar muito cuidado com essa questão. Então a gente precisa ter essa consciência. E o Espírito de Deus, ele trabalha em nós. Ele nos constrange, né? Ele nos impele a reconhecer os nossos erros. Ele nos faz realmente, nos convence do pecado, do justiça, do juízo, nos faz voltar atrás em algumas coisas que muitas vezes nós praticamos, né? E aí a gente reconhece. É interessante porque o autor vai colocar o seguinte, e essa questão de reconhecimento de pecado, nós não temos necessidade de esperar ir para a igreja, ou nós não temos necessidade de esperar chegar à noite, quando a gente for orar para dormir, para pedir perdão a Deus por aquilo que fazemos. É uma coisa tão natural que o próprio Espírito Santo de Deus, no ato do pecado, muitas vezes ele nos convence, no ato, muitas vezes na hora. E aí ele nos encoraja. É nesse momento que você deve recorrer a Deus pelo perdão. Sabe? Não espera chegar à noite, não. Não espera chegar o domingo, quando você vai na igreja, não. É uma intimidade, é um relacionamento entre você e Deus, sabe? É algo particular, é algo pessoal, né? Então, a gente precisa atentar para essa questão de extrema relevância. E quem faz isso é o Espírito de Deus. Ele testifica no nosso coração o nosso erro, sabe? Quando a gente erra, é o Espírito de Deus quem nos leva aí a compreender que, de fato, nós precisamos voltarmos para Deus. Ele toma aí a nossa consciência de forma profunda, sabe? Nos levando aí a considerar essa questão que é tão importante para as nossas vidas. Está relacionado também, obviamente, aí ao nosso próprio caráter diante de Deus, né? Aquilo que somos diante de Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos chamados para ser santo, e essa santidade implica, obviamente, em reconhecimento dos nossos erros, né? Porque a santidade não está relacionada à nossa perfeição, mas está relacionada à nossa capacidade de reconhecermos os nossos erros diante de Deus. E isso se dá por meio da obra do Espírito de Deus, que atua dentro de nós, fazendo-nos entender que de fato pecamos e precisamos reconhecer diante do Senhor esses os nossos erros, os nossos pecados, né? E ele então chama-nos a atenção. O autor coloca aqui algumas características que o apóstolo Paulo estabeleceu, que está presente na vida do crente. Lá de Gálatas 5, o fruto do Espírito, quando ele vai falar ali de algumas características que estão presentes na vida daqueles que têm o Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele chamou isso de fruto de Espírito. E aí, o que ele vai falar é o seguinte, é que o Espírito de Deus faz com que essas virtudes chamadas aí de fruto do Espírito amadureçam, sabe? Amadureçam em nós. E nós já afirmamos várias vezes que essa questão de pedir a Deus essas coisas é meio que incoerente, porque se nós nascemos de novo e temos o Espírito Santo de Deus, consequentemente, nós temos o fruto do Espírito. O que ocorre é que, por N motivos, muitas vezes, isso fica meio que adormecido, sabe? E aí, então, a gente precisa viver diante de Deus para que o Espírito do Senhor, ele chama aqui o Espírito de Deus de jardineiro, né? Esteja trabalhando nesse fruto para que ele amadureça.
E aqueles que estão em Deus, de fato, eles amadurecem nesses quesitos. Eles realmente conseguem externar. E é por isso que ele cita o fruto do Espírito. Porque esse Espírito Santo que dá um testemunho interno, ele também se manifesta ou dá um testemunho externo por meio de nós. E ele usa exatamente esse fruto do Espírito. Por quê? Porque é esse fruto que molda o nosso caráter, molda a nossa conduta. E é ele que vai fazer com que nós caminhemos de tal forma que as pessoas percebam que nós estamos, de fato, caminhando em Cristo. Estamos caminhando de forma diferente, mudando, assim, a nossa conduta, mudando a nossa maneira de viver, mas muito mais do que mudar, mas fazendo-nos atribuir toda essa virtude a Deus, voltando-nos para Deus, fazendo essas coisas com o fim de propagar o ser de Deus, como forma de gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Então não é simplesmente mudança por mudança, mas é com um propósito, com uma finalidade, com um objetivo. E sempre voltando-se para Deus, sempre levando as pessoas que estão à nossa volta a considerarem que somos o que somos e fazemos o que fazemos pela misericórdia do Deus que habita em nós, pela força do seu Santo Espírito que move a nossa vida, sabe? Então é nesses termos que Paulo vai falar com os crentes de Gálatas. Esse fruto do Espírito está presente em vocês para que verdadeiramente fique notório que vocês não pertencem mais a este mundo. Na medida em que nós somos amadurecidos e passamos a compreender e exercitar esse fruto do Espírito nas nossas vidas, o ser de Deus vai ficando evidente em nós, irmãos. As pessoas percebem, sabe? As pessoas percebem. De fato, Deus habita nas nossas vidas. Então, além dessa questão do testemunho interno, quando ele nos convence de que estamos errados e precisamos nos retratar diante de Deus, né? Pedindo a Deus que nos perdoe e vivendo como pessoas que verdadeiramente foram perdoados, no sentido de que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, lutando contra toda sorte de pecado, né? Esse Espírito que habita em nós nesse sentido também nos aperfeiçoa aí, dando esse testemunho externo. Então nós precisamos externar, irmãos, essas virtudes do Espírito de Deus que se fazem presente em nós. Então a gente observa que esse era o foco de Paulo quando ele escreveu aí para os crentes de Gálatas, para que eles pudessem viver dessa maneira. E é preciso entender que Gálatas, né, era uma igreja composta basicamente por gentios, por pessoas, né, que nada tinha a ver com o povo de Deus e que agora estão sendo chamados por Deus para essa fé e que precisam considerar essas coisas para que possam viver de forma coerente com aquilo agora que está sendo pregado e ensinado a eles. Então, é interessante a gente ver essa questão, porque o próprio Jesus falou disso também. Quando a gente observa a questão que ele afirmou que pelos frutos, né? Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Os nossos frutos evidenciam, né, a nossa origem, né, de que árvore nós viemos. E é interessante a gente observar isso aí. Jesus estava falando no contexto de falsos profetas. Olha aí em Mateus 7, 15 e 16. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Então, assim toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Então, esse fruto do Espírito está em nós com o fim de nós frutificarmos, para a glória de Deus, darmos bons frutos. Isso diz respeito à nossa conduta aqui nesse mundo, vivendo aqui na certeza de que não somos daqui. Por isso, não nos deixamos amoldar pelo mundo, né? Não tomamos o mundo como forma. Transformai-vos. Pelo contrário, somos transformados. Por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, pela renovação da nossa mente. Ele toma todo o nosso ser e ele nos leva a vivermos
pela misericórdia e graça de Deus, essa nova perspectiva diante do Senhor. Então, é interessante a gente observar isso aí. O próprio João também fala, em outras palavras, nesses termos também, né? Como a gente pode observar na palavra do Senhor, tanto Paulo também vai falar a respeito dessa questão, né? A gente precisa ter sempre em mente que essa sempre foi a ênfase, tanto de Jesus quanto de Paulo, de João, de Pedro, com o intuito de levar os crentes aí a terem convicção, né, do seu cristianismo, de estarem vivendo de forma diferente daquilo que eles sempre viveram até a chegada do Evangelho aos seus ouvidos. Então, a gente tem aí o próprio Cristo como um dos nossos pilares, a base, né, da nossa fé, a palavra de Deus e o testemunho do Espírito, que se aplica tanto internamente quanto externamente. A gente precisa ter sempre isso em mente e aplicar isso no nosso dia a dia, tá? E é interessante, porque o autor coloca aqui o seguinte, ele diz assim: nós sabemos que conhecemos a Deus, ele escreveu, porque cremos no seu Filho, Jesus Cristo, porque obedecemos aos seus mandamentos e porque amamos uns aos outros. Então, é interessante a gente observar essa questão aí desse tripé, né? Porque cremos em Cristo, porque obedecemos ao mandamento e porque amamos uns aos outros. Diz respeito ao que Cristo fez, a palavra de Deus e a aplicação aí do testemunho do Espírito Santo em nós. Essa ideia de amor também entre nós se aplica a um testemunho externo do Espírito Santo, quando um dos aspectos do fruto do Espírito é o amor. Então é interessante a gente observar essa questão. Crer no Filho, obedecer a palavra e viver em amor. Se nós entendermos isso, irmãos, se nós entendermos isso, nós vamos, de fato, evidenciar que somos convictos na nossa fé. Não cremos só de falar. O crer que nós proferimos, ele está presente na nossa conduta. Quando obedecemos a palavra, exercitamos o amor. Uma coisa está intimamente ligada à outra, sabe? E a gente precisa atentar para isso. De tal forma também, quando nós negamos essas coisas, obviamente, irmãos, nós estamos afirmando em alto e bom som que, de fato, nós não temos convicção da nossa salvação, ou de que nem somos salvos, sabe? A gente precisa atentar para isso. Porque muitas vezes até afirmamos que cremos, mas a nossa conduta não está em harmonia com a nossa fala. Então a gente precisa falar, sim, alto e bom som. A gente precisa também demonstrar, né? A gente falou sobre isso também no domingo. Muitas vezes queremos ver muitas pessoas seguindo a Cristo, mas muitas vezes nos nossos relacionamentos nós não expressamos o ser de Cristo, sabe? Queremos que as pessoas se convertam, mas não vivemos como convertidos. E aí é uma problemática, né? Para nós, certamente, né? A gente vai ter que pagar um preço por essa conduta, certamente, diante de Deus. Deus há de cobrar de nós, né? Que Ele exige que nós sejamos coerentes no nosso viver, no nosso proceder, com aquilo que afirmamos acerca deles. Então, a gente precisa descansar nessa certeza, irmãos. Tanto isso é verdade que cada uma das três pessoas da Trindade aí, falando do Filho, do Pai e do Espírito Santo, nos dá essa certeza. Nós temos essa certeza em Cristo, temos essa certeza na palavra, temos essa certeza nesse testemunho do Espírito Santo. O testemunho desse Espírito, ele confirma a palavra de Deus, Deus Pai, a respeito da obra do Filho. Está vendo como é que o negócio é como uma engrenagem? Há uma harmonia. O testemunho do Espírito, ele confirma a palavra de Deus Pai a respeito do Filho. Ou seja, a nossa conduta expressa, de fato, que Cristo é o enviado de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então é importante, né? Às vezes a gente
até taxa um pouco os pentecostais, porque alguns deles atribuem ao testemunho o valor que a própria palavra atribui a ela mesma, que é o de salvar, né? Tem pessoas que acham que só dela testemunhar o que Deus fez na vida dela, e fica só nisso, vai fazer com que as pessoas se convertam, quando na verdade o que converte é o evangelho, né? Mas nós não podemos negar, irmãos, que o testemunho é de suma importância para a edificação nossa e para a edificação da igreja também, tá? Daqueles que estão à nossa volta. É o evangelho que salva, mas o testemunho ele tem a sua parcela, tem o seu valor nesse meio cristão. E às vezes nós não estamos atentando para isso. Nós estamos vivendo a nossa maneira, né, deixando-nos conduzir aí segundo o nosso coração, quando na verdade é uma proposta divina para esse nosso novo proceder em Cristo, com o propósito de glorificar a Deus e assim edificar aqueles que estão à nossa volta. Sabemos, obviamente, que quem salva é o Evangelho, mas nós precisamos atentar para isso. E assim eu gostaria que nós estivéssemos pensando um pouco mais aí durante essa semana desse tripé, desses suportes aí que o autor chama de tripé, que realmente nos assegura que nós estamos salvos. Nós não precisamos temer em afirmarmos que em Cristo nós estamos salvos. Nós já estamos diante de Deus pela fé e aguardamos o dia cujo qual esse Cristo há de voltar para nos levar para onde Ele está também, que é junto do Pai, sabe? Então, eu gostaria que nós estivéssemos ainda durante a semana pensando um pouco mais acerca disso, né? E se você, quem sabe aí, tivesse alguma dúvida ou tem alguma dúvida acerca da sua salvação, porque talvez você esteja pensando em salvação em termos meritórios, com base naquilo que você faz, e talvez nesses últimos dias você não tenha feito muito para Deus e por isso você se considera como alguém que, quem sabe, precisa até se reconverter. Um dia desse eu estava conversando com uma pessoa e ela é crente e ela estava me falando da busca dela pelas coisas espirituais e de repente ela chegou em casa e arrumou um problema lá com a esposa e chegou na igreja domingo, ela teve que aceitar Jesus de novo. Então, coisas dessa natureza que a gente vê. E eu fico pensando como que fica o coração de uma pessoa dessa, né? Como que fica? Não tem paz. Como é bom, irmãos, sabermos que não importa o que façamos, nada vai mudar o nosso estado espiritual diante do Senhor. Nada. Mas, pensando nesses termos, com maturidade, no sentido de que, apesar disso, nós estamos sempre aquém do que Deus estabelece para nós como filhos, num quesito de santidade. E aí nós estamos falando no aspecto processual. Logo, nós precisamos cada dia mais e mais buscarmos a santificação. Não no que diz respeito à salvação, não estamos falando disso. Não, a santificação com o propósito de sermos instrumentos de Deus também e de compreendermos as coisas de Deus também. Parece-me que essa compreensão está muito ligada a essa intimidade que envolve a nossa consagração, sabe? Observa, tem períodos assim da nossa vida que a gente se consagra mais e parece-nos que algumas coisas elas ficam mais claras para nós, eu digo, em relação ao Evangelho. Em outros tempos, quando talvez estivéssemos relaxados no que diz respeito à nossa consagração, nós tínhamos dificuldades com coisas dessa natureza, desses termos. Né? Muitas pessoas já testemunharam acerca disso. Mas, pastor, a gente não sabe o que perde quando a gente se sujeita ao pecado. A gente perde coisas preciosas da palavra. A começar que a gente nem prazer em ler a gente tem, né, irmãos, a palavra de Deus. Orar muito menos. Então, é nesse sentido, é buscar essa consagração para que essa chama esteja acesa dentro de nós. É a chamar o que o apóstolo Paulo chama de plenitude espiritual. Sabe? O enchei-vos do Espírito Santo.
O Espírito Santo está presente, mas por infelicidade nossa, nós optamos pelo pecado e nós não percebemos muitas vezes essa chama dentro de nós, esse poder presente em nós, e nós, por quantas vezes, vivemos aí como miseráveis espirituais. Quando, na verdade, Deus tem aí, irmão, diante de nós esse manjar. Então, que nós possamos, em um nome por amor de Jesus, né, a partir de hoje, quem sabe esse era o nosso problema, de atribuirmos a nossa espiritualidade, né, ou a nossa salvação, a nossa espiritualidade, nós não devemos fazer isso mais. Tá? Não devemos. Nós somos salvos e pronto. Agora o que compete a nós, santificar as nossas vidas, buscarmos ser cheios do Espírito Santo para sermos usados para a glória de Deus, enquanto aqui ainda estivermos. E essa consagração também, obviamente, ela vai acarretar em galardão dentro daquilo que a gente vai fazer para a glória de Deus nesse mundo. Mas no que tange a nossa salvação, ela não interfere em nada. Não interfere em nada. Nem ela, nem o seu pecado, nem o seu pecado. Porque, com relação ao seu pecado, Jesus Cristo já pagou por ele. O que o Espírito de Deus vai fazer é te convencer que você deve confessá-lo e abandoná-lo. Mas ele não vai, de forma nenhuma, te levar de volta ao inferno. Nós não fomos tornados justos, nós somos declarados. Ninguém pode mudar essa realidade. Que Deus possa nos abençoar e que nós possamos, todas as vezes, e pensarmos acerca da nossa salvação, a gente possa pensar nela com convicção. Não no que fazemos, mas confiados no que Cristo fez. Confiados na palavra de Deus Pai, aquilo que Deus prometeu para nós nas Escrituras. E confiado no testemunho do Espírito, tanto interno, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, quanto externo, nos fazendo vivenciar estes dons, ou esse dom, esses dons que é o fruto do Espírito. Deus nos abençoe, Deus nos ajude, e que Deus nos capacite a colocarmos em prática essas verdades que nós temos o privilégio de termos diante de nós diariamente da palavra de Deus. Que Deus nos sustente e que Deus nos dê aí convicção para que possamos prosseguir com os nossos corações aliviados por sabermos que já estamos na eternidade com Cristo, que a nós compete tão somente evidenciarmos essa eternidade quanto aqui ainda estivermos. Vamos orar, irmãos, vamos falar com Deus. Que Deus abençoe sua vida e que você possa, de fato, de verdade, ter essa convicção, passar essa convicção adiante para, quem sabe, alguém que tenha enfrentado dificuldade nesse quesito, né? Que fica aí nessa corda bamba da salvação, vamos chamar assim, que para nós não existe. Salvação é algo concreto, realizado por Cristo. Eu gostaria de convidar o meu irmão Albertino. Albertino, glória a Deus, agradeço a Deus pela salvação em Cristo, meu irmão. Só desmutar aí o microfone para a gente te ouvir. O Senhor ora a Deus agradecendo por essa noite. Albertino. Tô conseguindo desmutar ele aqui não. Tem que... Albertino, nós não estamos te ouvindo, querido. Chama a Jaqueline aí, por favor. Só um minutinho, irmãos. Para a gente poder ouvir o nosso irmão, que é importante. Isso. Não tem pressa não, meu irmão. Vai que vai. Eu sei. Agora deu. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, minha irmã. Agora deu. Agora estão ouvindo. Obrigado, tá? A paz. A paz. Pode orar, meu querido. Ele tá... Obrigado. Agora eu estou te ouvindo. Tá ok. Pronto, pastor. Isso. Pode orar, irmão. O senhor está me ouvindo? Estou perfeitamente.
É que eu queria tirar uma dúvida também antes disso, sabe? Pode. Quanto à Santa Ceia, como é que eu vou fazer? Não, diz que a palavra que se a gente não participar da Santa Ceia, não tem parte com Cristo. Eu tenho 4 meses que não tomo a Santa Ceia. Como é que é? É verdade, irmão. Está escrito na palavra mesmo. Isso. Mas a igreja reconhece que essa ausência da ceia se dá pela voluntariedade, quando a pessoa se dispõe a não participar dela por iniciativa, não por uma questão de necessidade tal qual como a nossa. Mas se o irmão julgar extremamente necessária a ceia, esse pastor leva a ceia para o senhor sem problema nenhum. Tá? Ele? Claro, por que não? Tá bom. Ok? Tá bom. Isso. Depois eu vou conversar com o senhor, depois marcar direitinho, tá bom? Sim, tá bem. Obrigado. Mas o senhor entendeu? E como é que vai ser a oração? Mas o senhor entendeu a questão da ceia, do não participar, quando a pessoa se dispõe? Não quando ela é privada por motivo de força maior? Sim. Entendeu? Entendi. Então, tá a bom. gente vai conversar Obrigado. mais sobre isso. E agora, para me orar, vai ser em que sentido a oração? Agradecer a Deus pela salvação, pela certeza que nós temos da salvação em Cristo. Senhor, meu Deus e Pai, nesse momento estamos na Tua presença gloriosa para lhe agradecer, Senhor, pelas bênçãos recebidas, que peço que o Senhor continue nos abençoando, mas que o Senhor possa nos ajudar na salvação, nos garantir a nossa salvação, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei orar, mas o Teu Espírito é que fala com o Senhor por mim. Em nome de Jesus te peço e te agradeço. Amém. Amém.